Olá, olá, olá! Estamos chegando ao final do nosso trimestre, mas ainda não é a última lição sobre esse tema incrível que nós estamos estudando e eu tenho certeza que você está aprendendo bastante. Na lição dessa semana, nós vamos falar sobre o selo e a marca. E eu queria que você gastasse um tempinho para ler, refletir, entender, conversar com seus amigos sobre essa tirinha que nós temos aqui, porque eu achei sensacional. Aqui tá uma pessoa e fala assim, ó, é impossível haver um decreto dominical em nossos dias. Por que ela está falando isso? Está falando porque historicamente, ao longo de várias eras, de vários momentos históricos, aconteceu sim o decreto dominical e pessoas que guardavam o dia de sábado, por exemplo, elas eram perseguidas. Seja pelo sábado, seja porque lia a Bíblia, isso acontecia no passado. Então ela está falando o seguinte, nos dias de hoje, isso seria impossível acontecer. Aí a tirinha continua, né? Tanto quanto é impossível uma perseguição por causa de opinião e de convicção. Aí, quer dizer, a primeira frase você para pensar, na segunda você já começa a refletir assim, não, calma aí. Mas hoje em dia pessoas estão sendo presas e estão sendo pagando preço por uma questão de convicção, por uma questão de opinião. Então será que na verdade é tão absurdo assim a possibilidade de repetir aquilo que aconteceu no passado? E aí finalmente diz assim, quanto mais um decreto de morte. Será que um dia vai acontecer um decreto de morte? Por que a gente está falando sobre isso? Porque quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, a gente percebe de forma clara o convite de Deus para que a gente possa, sai dela Babilônia, saia do erro, venha para o lugar certo, ou seja, o chamado do Apocalipse é um chamado para Deus, para que a gente possa entregar a Ele. Porém, no livro de Apocalipse, também está dizendo de que nós vamos ter basicamente dois grupos, um que tem o sinal de Deus e outro que tem o sinal da besta. E que no final da história toda vai existir um grupo que vai estar certo do lado de Deus, que tem a marca de Deus, e tem um outro grupo que vai ser perseguidor durante um tempo dessas pessoas. Será que isso realmente vai acontecer? Eu quero que você olhe para a história e perceba como que aconteceu e como que as pessoas agiam naquele momento. Gasta um tempinho e leia, eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes, o livro Grande Conflito. Esse livro está sendo entregue aos milhares, aos milhões, para um monte de gente, mas eu estou fazendo apelo para você, jovem da igreja, para que você possa ler esse livro. E aqui, na página 33, vem falando a respeito dos valdenses, como que eles foram perseguidos, como que eles morreram, como que as famílias inteiras foram dizimadas, tudo por quê? Porque eram perseguidas por causa da sua fé. Aconteceu no passado. Eu quero dizer uma coisa para você, está predito na Bíblia que vai acontecer no futuro. E quando Deus promete, quando existe uma profecia, ela se cumpre. Os nossos dias são difíceis, mas à nossa frente, tenha certeza, os dias também vão ser extremamente difíceis. Para isso, precisamos estar ligados a Jesus Cristo. Amanhã a gente continua.